Graças a Deus, irmãos, amém? Estamos aqui novamente nessa manhã para juntos nós podermos meditar um pouco em Mateus capítulo 5 e queremos junto com você poder compartilhar a palavra do Senhor, certo? Nessa manhã. E essa madrugada foi muito bom, né? Houve alguns resultados maravilhosos assim daquilo que estamos fazendo, né? Um pai e uma mãe ali nos pediu socorro e isso é muito bom, poder estar nesse clamor da meia-noite. Mas desde já queremos adorar ao Senhor, louvar o nome dele. E queremos primeiro começar nessa manhã com uma oração ao Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor? Paz, irmãos. Vamos, na verdade, a gente vai continuar, né? O estudo que nós começamos no domingo passado, no Mateus 5, a respeito das bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte, um texto muito conhecido. Mas vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor, e bendito seja o Senhor em nós, Nós rendemos graças a Ti e nos submetemos ao Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua inspiração e que o Teu Espírito se mova dentro de nós, agindo dentro de nós, nos ensinando, nos conduzindo e produzindo em nós aquilo que precisamos para dar frutos do Senhor. Meu Deus, nessa manhã que sejamos todos agraciados, Senhor, pela Tua palavra, contemplados, ó Deus, pela Tua presença, amém. De modo que isso venha modificar as nossas vidas e transformar o nosso coração, amém. Coisa que tanto precisamos, ser transformados a cada dia. Fique conosco, Senhor, fica entre nós, fica com os irmãos que nos acompanham. Nós buscamos a Ti, Senhor, e declaramos ao Senhor a nossa dependência de Ti, sempre, sempre, sempre. Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus. Que nos colocamos diante do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, nessa manhã, aquilo que nós falamos, aqui o Senhor nos chamou. Chamou você para ser discípulo, me chamou para ser discípulo, mas para fazer o quê? Em meio à multidão, que ele operava milagre, e eu disse que o que Jesus vai fazer com a multidão é sempre abençoar a multidão, mas o que a multidão vai fazer com Jesus é que eu não sei, mas eu sei que o que Jesus faz com a multidão é sempre abençoar a multidão. E a palavra nessa manhã, nós paramos em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, e nós depois partimos para vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nessa manhã eu queria falar um pouco sobre ser o sal da terra. Eu queria que nós falássemos nesse versículo, Kátia, porque quando Jesus senta com os discípulos, ele quer dar uma identidade aos discípulos, ele quer falar assim, olha, vocês vão ser isso aqui na terra, vocês vão ser de fato isso aqui que eu chamei vocês para serem. E quando a igreja desse século que nós vivemos, ela não é isso, nós não servimos para nada. Então nós queremos aprender nessa manhã a que fomos chamados, né? A que fomos chamados para poder chamar outros, e no que fomos chamados, se nós de fato estamos vivendo o que o Senhor nos chamou. Então vamos aprender um pouco sobre o Sermão do Monte, quando ele assenta com os discípulos e fala, ó, vamos por aqui, vamos aprender isso aqui, vamos viver isso aqui. Eu queria que Kátia lesse aí as bem-aventuranças, quando fala ser feliz, até nós chegarmos lá no sal da terra. Eu queria que nós falássemos sobre o sal da terra e luz do mundo nessa manhã. Amém? A Kátia vai estar lendo aí. Então, abre sua Bíblia. Não sei se você está com sua Bíblia aberta. Pega a Bíblia, esperar pegar a Bíblia aí, Kátia. Abre a sua Bíblia. Mateus 5, é o texto que a gente começou no domingo passado.
a partir do versículo 1. Vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia e abrir, e a gente vai estar acompanhando juntos. Bem-aventurado, né? Algo que a gente ouve tantos ensinamentos a respeito desse texto. Bem-aventurado é feliz, viu, irmãos? É feliz, é bem-sucedido. Assim, escrito: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, ou seja, uma palavra que ele direcionou aos seus discípulos. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos, os que têm prática em misericórdia, esses sim alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, a palavra pacificadores são promotores de paz, aqueles que promovem a paz, né? Aqueles que disseminam a paz, que lutam e que faz com que ela aconteça. Bem-aventurados pacificadores, é exatamente o inverso dos conturbados, né? Dos que puxam pela guerra, né? Sim, os que geram conflitos, né? Pacificadores, promovem paz. Em todas as circunstâncias eles promovem paz. Preferem promover a paz do que estender a confusão, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Há um texto que diz que, se referindo a Jesus, ele fala que ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E esse texto aqui vem dizer para nós que os pacificadores, esses sim serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição, e a gente precisa entender especificamente o que o texto está falando. Que tipo de perseguição Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então não é aquela perseguição por conta dos erros que nós cometemos. É a perseguição por conta da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, fiquem felizes, tenham alegria, celebre, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha que coisa. Então vamos lá. Não terminei não, pastor, peraí. O quanto que a gente precisa aprender a viver conforme o ensinamento do nosso Senhor. O que normalmente acontece quando alguém é injuriado e é perseguido por causa do Senhor?
começa a chorar, começa a entristecer, se lamentar, angustiar, mas eu não devia estar passando por isso, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, não é isso que o texto fala. O texto fala que quando formos submetidos a estas coisas, a gente tem que estar atento, porque a gente vai ter que alegrar, a gente vai ter que regozijar, a gente vai ficar feliz e não angustiado, a gente vai ficar de boa. Por quê? Porque não há mal que prevaleça diante daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então tudo que vier de fora não é para atingir. Toda perseguição e toda injúria e toda calúnia que for lançada sobre a pessoa, quando ela está fazendo a vontade de Deus, ela não precisa se angustiar por causa disso. Porque Deus é por ela. Então tenha paz e fique feliz, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí ele ainda explica, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Aqui agora ele entra, né? Ele continua o texto dizendo, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí ele continua dizendo sobre a luz do mundo. A gente vai começar no sal. Vamos lá. Como nós falamos domingo passado, paramos no versículo de número 7, né? Bem-aventurados misericordiosos. Está falando, ou seja, feliz. E Catiúcia hoje falou aqui sobre bem-aventurado, feliz os pacificadores. Jesus era príncipe da paz, ou seja, ele promovia a paz por onde passava. E aquele que serve a ele, que faz parte do seu exército, não vai pular a muralha e pisar numa tropa, não. Muito pelo contrário, ele vai morrer para dar vida a outros. Então, a palavra do Senhor, quando ela vem para nós, irmãos, dizendo bem-aventurados pacificadores, nós somos aqueles que promovemos a paz, porque nós fazemos parte do exército do príncipe da paz. Então, quando você chega em um ambiente, você não promove a paz, você é o objeto da guerra naquele ambiente, ou é o que promove a guerra. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos, para os servos, aqueles que confessam seguir a Jesus. Dizendo assim, ou seja, vocês vão ser pacificadores, você vai chegar no ambiente, você vai trazer um fermento benigno da paz. Você vai fermentar para a paz e não para o mal. E aí ele vai lá para as bem-aventuranças, que eu chego a essa última parte, que para mim é a essência do evangelho na nossa vida, quando nós atingimos um ponto de maturidade, que é quando você é perseguido por amor a Jesus. Se um crente ele ainda não foi perseguido por amor a Jesus, ainda não inventaram calúnia dele por amor a Jesus, tem alguma coisa errada com ele ainda como crente, porque a Bíblia está dizendo que ele vai ser bem-aventurado, a Bíblia está dizendo que ele vai ser feliz, que é para ele se alegrar nesse dia, porque ele padeceu, como o apóstolo, como Pedro, ele padeceu por amor a Jesus, amém? Na verdade, o texto ele diz assim... Chega mais para cá, Kátia. Não. Está cortado. O texto diz assim, bem-aventurado os que sofrem perseguição... Por causa. Não, é o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Ele está explicando, se algum dia, em algum momento, se vocês forem injuriados e perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra, por causa da vontade do nosso Senhor, se em algum momento isso acontecer, quando isso acontecer, vocês devem se alegrar, né? Vocês devem ter paz. Irmãos, eu lembrei de um texto aqui, a Bíblia diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos. Falando ainda um pouco mais de pacificadores, né? Do versículo 9. Lembrei de um outro texto que diz assim, o que depender de vós, que haja paz com todos.
o que depender de você, que haja paz entre todos. Isso é a atitude de um pacificador. Pacificador, nós falamos aqui, é aquele que promove paz, né? É aquele que estimula a paz, é aquele que promove, é aquele que o que depender dele, ele vai estar lutando pela paz, ele vai estar fazendo por onde a paz aconteça. E isso é algo muito de Deus, muito de Deus. Porque Deus, ele é o Senhor da paz, ele é ele é o Rei da paz, né? Jesus é príncipe e Deus é rei, podemos assim dizer. Ele é o dono, ele é o soberano da paz. E é muito justo e digno e coerente e de acordo que os seus filhos sejam promotores de paz. O texto fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então a paz é a atitude de filho de Deus. É a atitude para filho de Deus. Todo mundo quer ficar perto de um pacificador. O pacificador, quando você chega perto dele, parece que sua alma sossega. É uma sombra, né? É um lugar de paz. Você chega às vezes em um vale, né? Perto de uma cachoeira, você fala, que lugar de paz. Então assim, você quer ficar, não, ali está a paz do silêncio, né? A paz da cidade, que você está no campo. Mas eu quero dizer que uma pessoa que ela é pacificadora, todo mundo quer ficar à sombra dela, todo mundo quer ficar perto dela. Mas uma pessoa que não é pacificadora, ninguém quer. Por isso a multidão seguia Jesus, por isso a multidão queria ficar perto de Jesus. Então quando Jesus ensina os discípulos dizendo, eu chamei vocês para serem pacificadores, eu chamei vocês para chorarem, eu chamei vocês, aí ele vai dizendo aí para tudo isso aqui, para que foi que chamou. Mas vamos lá agora para o sal, Kátia. Diz assim o texto, eu queria que Kátia lesse aí, vocês são o sal da terra. Jesus, quando ele fala para você e para mim, para nós que somos discípulos, dizendo você é o sal da terra, eu entendo isso que sal é uma definição de identidade, ou seja, você é baiano, você é carioca, você é mineiro. Ou seja, por quê? Porque você nasceu em Minas Gerais. Você é baiano por quê? Porque você nasceu na Bahia. Você é itabunense, porque você nasceu em Itabuna. Ou seja, deu origem. Então, quando Jesus vira para você e para mim, e ele diz assim, vós sois o sal da terra, ele está dando uma definição de identidade, dizendo, você e é isso que vocês são. Você é igreja, você é sal, é isso que ele está dizendo, cara. Ele está dizendo, você é isso. Agora vamos ver quais são as propriedades do sal, o que o sal faz, o que o sal causa. Eu sei quem eu sou em Jesus, então, ou seja, quando você sabe quem você é em Jesus, então de fato você entende a definição da sua identidade, por isso que a gente fala, procura a identidade. Se Jesus está dando uma definição de identidade, então vamos dar um exemplo aqui então sobre esse sal. Esse sal, o sal onde você coloca ele não só causa mudança, como o sal não aparece. Você pode observar, você joga lá na comida o sal, quem já viu sal na comida? Vê o sal na comida. Ele dilui, ele derrete. Então, ou seja, toda pessoa que quer aparecer, ela não é sal, ela nunca foi sal. Porque o sal, na verdade, ela é corante. Você quer ser, nós vivemos na geração do corante, né? Que quer aparecer. Sal, ele traz mudança ao ambiente, à ambiência onde ele está, ao paladar, a comida ali onde ele é colocado. Mas o sal em si mesmo, a gente nem vê ele. Então, ou seja, quando o sal é sal. Aí eu queria falar de algumas coisas a despeito do sal, dizendo para mim e para você, que hoje de manhã eu estava dando uma olhada assim rapidinho, que na madrugada foi tão bom, né? Na madrugada eu fico assim maravilhado com o que o Senhor está fazendo no clamor da meia-noite, e ontem mesmo nós vimos assim algo maravilhoso, poder socorrer um casal, poder socorrer um pai, uma mãe, um filho, e isso é gratificante para o nosso coração. Mas bem, mentira, Jesus te ama, eu também não. Jesus, por que Jesus te ama, eu também? Pastor, sim, é um jargão, né, irmãos? Mas vamos aqui entender uma coisa. Jesus te ama, eu também. Qual é a ação que você teve com essa pessoa? Se você ama ela, porque amor não é sentimento, não. Sentimento muitas vezes
é paixão, é sentimento de raiva, de ódio, de orgulho, de inveja. Amor não tem nada a ver com esse negócio. Vamos lá. Amor faz o que Jesus fez. Jesus amou que deu, se deu pelo mundo, né? Amou, Deus, a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele teve uma ação de doação, de dar ao seu único filho. Ficar assistindo o seu filho morrer por alguém que não merecia. Então vamos lá. Sal, quando a Bíblia fala de sal e quando nós entendemos que nós devemos amar pessoas, nós devemos amar através de quê? De um serviço. Nós nem precisamos falar. Quando você ama alguém, você não fala nada, você tem uma ação com aquela pessoa, Catiúcia. O que marca aquela pessoa não é o que você falou, não. Não é o que o pastor Neto falou. O pastor Neto discursou, falou lá no púlpito da igreja, falou na live, falar. Hoje em dia um bocado de gente fala, tem um bocado de sabidão falando aí na internet. Agora ter uma ação de fato de amor, uma prática, ou seja, isso vai marcar a pessoa. Então quando Jesus ele diz assim, vós sois o sal da terra, Catiúcia, ele está dizendo assim, você tem o poder de ter uma ação através da sua identidade, de quem você é, causando mudança de fato aonde você está. Então, ou seja, se eu não causo mudança nenhuma, Catiúcia, onde eu estou, então, ou seja, quanto igreja, então a que Jesus nos chamou, por isso que eu falo que se a igreja lesse Mateus 5, 6 e 7 e pudesse viver o que Jesus, irmãos, poder viver, bom que bom, viver nós podemos, porque somos ajudados pelo Espírito Santo. Se sou sal, e Jesus diz assim, você ele dá uma identidade para a igreja, e nós devemos ser o sal, então, ou seja, que sal nós somos? Nós somos o sal que salga de fato, ou nós somos um sal insípido, que não salga? E eu queria dizer o seguinte, eu queria pedir a Catiúcia que ela falasse um pouco também a despeito de que nós somos 61 milhões de evangélicos no Brasil. E nós não fazemos diferença na nossa nação, a diferença que nós fazemos é bem pouca. Então, ou seja, se nós estamos aprendendo nessa manhã, Catiúcia, o que Jesus falou que nós devemos ser, qual a nossa identidade, se nós somos 61 milhões de evangélicos no Brasil, e eu fico assim, profundamente triste, porque se somos 61 milhões de evangélicos somente para brigar um com o outro aí por direita e esquerda, eu fico pro centrão, eu fico assim às vezes imaginando, meu Deus, Jesus não me chamou a isso. Eu vejo pastores, eu vejo crentes, mas os irmãos que me conhecem sabem disso. Eu luto por aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, Jesus de Nazaré. Não que não devemos exercer o nosso direito de cidadania aqui, mas nós somos embaixadores de uma pátria celestial, nós representamos uma pátria além dessa, nós somos representantes. Então, Cátia, eu queria que falasse o seguinte, a despeito de 61 milhões de evangélicos no Brasil, que Jesus falou que nós somos sal da terra, e que não muda uma nação, e que não transforma uma cidade onde estão essas pessoas, uma rua, que não transforma uma favela, que nós não temos essa condição. Eu acredito que o Senhor nos chamou para mudar o ambiente que nós estamos, se nós somos sal da terra, mas nós somos 61 milhões. Então, irmãos, somos 61 milhões de cristãos. De sal da terra, né? De sal da terra. No Brasil. No Brasil. E não mudamos, você falou que a cidade, né? O ambiente, né? A ambiência, porque o sal muda. Tá, peraí. E não mudamos a cidade, não mudamos a nossa nação, não mudamos o nosso bairro. É muito simples de entender isso, irmãos. Como é que nós somos 61 milhões de pessoas, de cristãos, e não mudamos um território, né, uma rua, se a gente não mudou nem a nossa casa? É simples de entender. Somos 61 milhões de pessoas que estão falando de Deus, estão fazendo eventos
em nome de Deus, se reunindo em nome de Deus, juntando em nome de Deus, mas nós não mudamos nem a nossa família, para começar. Nós não mudamos nem a gente mesmo dentro da gente. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu sempre digo isso. O evangelho não é o que você faz, nem o que fala, mas é o que você é. É sal. Por isso que eu falei, Cátia, se a Bíblia, Jesus fala bem assim, você é sal da terra. Se você é sal da terra, nem a sua fala, nem a sua ação, mas o que você é já vai causar uma mudança de fato. Porque se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. E sendo esse pequeno Cristo, afasta para cá, moça. Aí. Não, tá, acho que tá bom. Não, acho que tá bom aí, né? Tá cortando aqui. Não tem problema, tá vendo o rosto. Então, assim, se você é sal, hoje eu fiquei pensando muito nisso, ou seja, a nossa identidade, você é sal. Jesus falou, você é. Ele estava falando para os discípulos, para mim e para você. Pode falar. Então, é porque assim, há um foco, irmãos, há uma ênfase muito grande no que você faz, né? No que você faz, no que você fala. Na verdade, reduziu-se o evangelho a uma fala, a uma mensagem, a um pronunciamento, irmãos. A gente vê uma eloquência muito grande, até mesmo em relação à pregação, né? Pregadores de todo tipo. Pregadores do evangelho, anunciadores do evangelho. E a gente vê uma certa até competição no segmento, né? Quem prega mais, quem prega melhor, né? Quem fala mais. E a gente vê que a pessoa ela vai ficando destacada quando ela fala bem, quando ela prega bem. Ela é conhecida como um pregador do evangelho, e isso tá errado. Não, o foco não é esse. A questão é que o evangelho em si não é uma pregação, mas é uma vivência. E a pregação, ela precisa ser um resultado de alguém que vive. A pregação, ela deve ser uma consequência de uma vivência de alguém que pratica aquilo ali, que porque pratica, acaba falando do que faz de forma natural. Então, assim, 61 milhões de pessoas que não conseguem mudar o ambiente. Sim, mas é claro que não consegue mudar, porque ela não mudou nem ela mesma. Na verdade, essa mudança, essa transformação ainda não alcançou nem ela mesma. Porque, irmãos, nós somos, a Bíblia fala que o coração, ele vai transbordar do que tiver dentro. Sim, sim. A boca vai pronunciar do que tiver dentro. Ou seja, o corpo vai manifestar o que tiver dentro. O pensamento vai externar o que tiver dentro. A gente vai ser uma manifestação, a gente vai ser atitudes daquilo que tiver dentro de nós. Então, assim, o que é que tem dentro de nós? Irmãos, a gente falava ontem que a proposta do evangelho, isso aqui, ó, isso aqui que a gente está lendo, isso aqui é para transformar eu. Não é para ser um motivo de pregação para falar para uma multidão. Não, gente, peraí. Antes disso, falar para uma multidão é consequência, é segmento. É continuação, mas antes disso, primeiro, essa mudança ela precisa acontecer comigo, ela precisa acontecer em mim, irmãos. A palavra do nosso Senhor, o evangelho da salvação, né? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Salvar o quê? Salvação de quê? Salvação do que eu sou e do que eu preciso ser em Deus. Salvar da condição, né? Salvação da minha natureza humana, da minha natureza normal, humana, e ser transformada, pecaminosa, maldosa, resultante de uma queda.
e ser transformada à imagem de Jesus Cristo. Então a salvação, ela inicia aí. E ela vai perpetuar para a eternidade. Mas a salvação, ela inicia transformando as nossas vidas. Essa ideia de salvação indo para o céu, beleza, todo mundo quer. Mas a salvação, ela já acontece aqui quando o Senhor me salva de mim mesmo. Quando o Senhor me salva de Adão, do homem, do Adão que está em mim. Então, assim, quando eu pedi a Kátia para ela comentar a respeito somos 61 milhões de brasileiros evangélicos que declaram ser cristãos e que na verdade não muda a nossa nação, índice de crime, de homicídio lá em cima, ou seja, índice de prostituição, índice de viciados, índice vai por aí afora, no meio de uma nação que confessam a Jesus, que declaram que Jesus é o seu Senhor. Se Jesus vira para nós e fala, você é o sal da terra, você, Neto, você, fulano, você é o sal da terra. Ele está dizendo, essa é a sua identidade, você não sabe quem você é. Então, ou seja, há uma realidade. Ontem eu citei na madrugada e eu fiquei maravilhado com o Impacto Sertão Livre e com o Livre Ser de Juliano Som. Porque eles entraram no Piauí há anos atrás e conseguiram mudar aquele estado. Conseguiram mudar a realidade. Isso é evangelho. Se houver mudança em nós, irmãos, não promoveremos mudança. Ou seja, que Deus nos livre do espírito de acumulador. Porque o que acontece? Eu conheci lá no Piauí o Juliano e a história dele, através de alguns, e falaram o seguinte, a família dele é milionária, a irmã dele fez um casamento de não sei quantos milhões, mas ele recusou tudo isso, recusou morar na capital da América Latina, que é São Paulo, recusou tudo isso para vir morar no Piauí, no pior estado do país, e aqui abrir poços artesianos, desalinizando a água, abrir igrejas, abrir frentes missionárias lá na Serra do Inácio, onde a gente viu aquelas crianças passando fome. Hoje é uma base missionária. Então, assim, mudando o contexto por onde passa. Eu falei uma coisa com Catiúcia essa semana. Eu falei, Kátia, eu quero louvar a Deus porque, assim, por aquilo que Deus nos direcionou. O maior evento da nossa igreja, da nossa comunidade, da comunidade onde nós estamos, que é do Senhor Jesus, eu falei, Kátia, não foi um trio elétrico na Cinquentenário, nem na Beira Rio, não foi trazendo um cantor gospel para fazer um evento lá na Terceira Via, não foi fechando o estádio Itabunão para poder fazer algo. Eu falei, Kátia, eu louvo a Deus porque nós fomos para um lugar chamado Rua de Palha, conseguimos levar toda a igreja para aquele lugar e aquele lugar ficou marcado por aqueles que ali passaram e até hoje eles falam, aquela igreja, aquele povo que passou aqui nos marcou, até hoje falam, e conseguimos ali abrir aquele projeto que está ali, social, e que não basta só isso. Por que eu estou falando isso? Porque, ou seja, eu acredito o seguinte, que o sal, ele não só ele muda a ambiência, ele muda o ambiente, Catiúcia, como ele tem o poder de transformar para sempre. Tem vidas que vão ser transformadas para sempre. Ontem eu conversava com a Dani Lopes e eu falava, Dani, precisamos ir atrás daqueles meninos lá e eu vou procurar novamente nesse período de pandemia, de coronavírus, assim, procurar saber a condição que estão. Por quê? Porque ser sal não é abrir um projeto social e deixar lá. É muito fácil você entregar uma cesta básica a alguém. O difícil, irmãos, é amar esse alguém de verdade. Amar na ação e de coração, como Jesus falou, se entregando. Então, assim, quando a Bíblia fala, vós sois o sal da terra e nos chama, esse amor é tão importante que eu fico assim a pensar, irmãos. A igreja, será que ela sabe que ela é sal da terra? A igreja de Jesus? Jesus. A igreja de Jesus sabe. Certo, então vai lá, fale um pouco aí. A igreja de Jesus sabe, a igreja que vai subir sabe, a noiva do Cordeiro sabe.
Quem não sabe é quem não alcançou ainda. Não, quem não sabe é essa massa aí chamada de gospel, chamada de movimento evangélico. Isso aí é outra coisa. É tanto, irmãos, que quando a gente recebe a palavra do nosso Senhor... Eu acho interessante, cara, deixa eu falar isso aí dessa massa. Eu sou abençoado porque eu tenho. O acumulador, Deus vai pegar ele no dia do juízo final, porque o pão não é meu não, é nosso. Nós temos aprendido isso aqui, batido o tempo todo, o pão é nosso, o Pai é nosso. Eu vou dividir a minha fé, o meu amor, o amor que Deus me deu com alguém, isso é lógico. E essa massa gospel, ela não vai chegar a lugar nenhum não. Então, é porque, na verdade, irmãos, nós somos... Temos quanto tempo? Tem uns 15, eu acredito. 15 minutos. Então vamos falar mais um pouco do sal. É que, na verdade, o que acontece? A gente, quando é convocado, né, pelo Senhor... Eu queria falar um negócio, que eu até escrevi aqui para você. Você fala bem assim, a Bíblia fala lá, se o teu inimigo te pedir, água, dá a ele de beber. Eu não consigo amar a Kátia, eu não consigo, meu sangue não bate com dela. Para de sentimento, sentimento não tem nada a ver com amor não, irmão. Até quando tu vai ficar embriagado? Paixão, com apetite de carne. Amor vai além, a Bíblia fala lá em Coríntios, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, aí o poeta pegou a Bíblia lá e escreveu, e não tivesse amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, de nada adiantaria. Por que fala isso? Porque o sino ele faz barulho, mas o sino é seco, Catiúcia, só tem som, não tem vida. Então, ou seja, amor, irmãos, não é sentimento humano, amor é atitude, é ação, é a ação que eu tenho para com Catiúcia. Eu sou o esposo de Catiúcia, mas a ação que eu tenho, eu falo, eu amo você, Kátia, e Jesus te ama. Irmãos, amar de verdade, qual é a atitude que eu tenho com a minha esposa? Qual é a ação que eu tenho para com ela? Então, assim... a palavra que eu tenho, o mundo é mau, nós vivemos um tempo de desconfiança, que ninguém quer confiar em ninguém, mas o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e há um detalhe muito interessante nisso aqui, ou seja, amar o seu inimigo, isso é o que a Bíblia fala para nós, e que diz assim, ou seja, tenha uma atitude, dá um copo de água para essa pessoa que te fez mal, dê o melhor para ela, é isso que Jesus está falando. Eu fico assim pensando, cara, se Jesus está dizendo isso para mim, para Neto, para nós aqui, para você, por quê? Por que nós recusamos viver esse evangelho? Então assim, esse é o evangelho de Cristo, é a que Jesus nos chamou, tá, de Adão e nós, né? Por que nós recusamos? Porque ele não entrou na gente, irmãos, e transformou a nossa vida de verdade. Porque o Evangelho ainda não se tornou vida real na nossa vida, ao ponto de nos transformar e de sermos modificados. Não, mas vamos lá, Cátia, vamos falar para pessoas que foram transformadas. Para você que confessa, para você que crê, que você que tem o Espírito Santo, para os discípulos, para quem está sentado. Mas calma lá. Mas eu quero dar uma palavra ainda sobre isso. Você já viu o sal, alguém, quando ele cai na panela, ele mudar? Ele não muda, é ele que muda. Então, ou seja, qual é a palavra que eu quero te dar para você e para mim? Não deixa o mal vencer você, não, minha irmã. Não deixa o mal vencer os seus sentimentos, sua mente, não. Não deixa o mal vencer seu coração, não. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não deixa o mal transformar você no mal, não. Porque o mal, Catiúcia, é igual um espelho, ou seja, o mal quer transformar você nele, ou seja, você vai refletindo, encostando, e chega a um ponto que você é o próprio mal agora. Você que era para ser sal da terra e luz do mundo, você agora é a escuridão do mundo, porque você deixou, eu diria assim, o mal transformar você. Então, ou seja,
o que nós estamos aprendendo com Jesus é que nós somos o fermento, nós somos o sal, nós é que transformamos e nós não somos transformados. E a Bíblia diz assim: não deixa que não deixa que venceste do mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia diz para eu vencer o mal com o bem. Nisso eu vou estar sendo sal da terra e luz do mundo. Fala aí, pastor. Antigamente, né, quando uma pessoa aproximava da palavra de Deus, ela já vinha com o coração aberto e com o pensamento, com o entendimento aberto, para que ela começasse a mudar de modo de o que ela era, aí agora ela vai ser diferente. As coisas que ela fazia, agora ela não vai fazer mais, elas vão ter outras atitudes, ela vai ter atitudes boas, ela vai ter atitudes de Deus. Então assim, antigamente as pessoas chegavam com essa abertura de transformação, né, de ser modificado. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vem pro evangelho e a gente não muda nada. Não, e outra coisa, a gente continua a mesma coisa, a gente só muda a nossa rotina. Passa a ter uma rotina agora de cultos, passa a ter uma rotina agora envolvida com algumas coisas que antes eu não tinha. A gente muda as músicas, antes eu ouvia música secular, agora eu ouço música gospel. Mudanças desse tipo, mas que na verdade o evangelho é para mudar a gente dentro. Eu tinha ódio dentro de mim e agora eu não vou ter mais. Tem paz, tem um amor agora. Isso, eu tinha rancores dentro de mim e agora eu não posso ter mais. Você já pensou você acordar de manhã? Eu quero receber. Você já acordou de manhã, você, sal da terra e luz do mundo, nós, e falava assim: eu quero abençoar alguém hoje? Eu vou abençoar alguém hoje? Com esse sentimento. Eu não vou receber, não, vou dar. Eu vou abraçar alguém hoje. Eu vou. Eu falo que o cara faz de frente da câmera, mas e lá depois, né, Kátia? Ou seja, o que acontece? Então, assim, por isso que você acorda de manhã para ser sal, irmão. Então, ou seja, eu queria até dizer uma coisa: quem você atrai com a sua luz? Você não é luz? Você já viu que a luz consegue atrair? Você consegue atrair de fato ou você é o que espalha? Um dia eu cheguei para alguns irmãos, eu falei assim: irmão, vocês espalham. Ou seja, cadê o povo chega aqui na igreja querendo Jesus e você espalha Jesus? Você não estende a mão para a pessoa, ou seja, 61 milhões de evangélicos que atrai o quê? Atrai para quê no Brasil? Então, ou seja, tipo assim, se eu sou luz do mundo e a luz atrai, e tem uma outra coisa, a luz, você vê a claridade dela, também você não vê ela. Então, ou seja, a sua claridade está atraindo ou não está atraindo? Ou seja, eu não atraio ninguém, eu faço espalhar. Onde eu chego, eu saio para lá, a minha fala consegue fazer isso com as pessoas, as minhas ações conseguem fazer isso com as pessoas, a minha reação consegue fazer isso com a pessoa. Ou seja, que luz do mundo sou na minha casa, na ambiência onde eu estou? Se de fato somos luz do mundo e 61 milhões de luz do mundo no Brasil, por que nós não conseguimos atrair os outros milhões de brasileiros para Cristo Jesus? Então, há um texto, está acabando, um texto que fala que Jesus, ele é o desejado das nações. Desejado das nações. Irmãos, o pacificador, né, que a gente está falando desse texto aqui, o pacificador, o puro de coração, o misericordioso, né, o aquebrantado de coração, aquela pessoa de índole boa, aquela pessoa que é uma boa influência onde só ela tem está. Que ninguém é bom. Não é esse. É que produz atos bons. Sim. Os filhos de Deus produzem atos bons. Que produzem, o que jorra a água viva do seu interior. Isso, que tem uma boa ação, que tem reflexo de Jesus, o que tem que de fato é luz e que de fato é sal, identifica-se como sal. Então, essas pessoas, elas são desejadas. As pessoas querem ficar perto, elas fazem bem onde estão, elas promovem bem aonde chega.
Então, assim, a Bíblia diz que Jesus é o desejado das nações e os seus filhos também devem ser desejados por conta da atitude que têm aonde estão. Eu fico olhando, o que acontece? Por exemplo, nesse tempo de mídia que a gente está, né, nesse tempo de muita influência tecnológica, de muita aparência, né, se aparece, todo mundo está aparecendo, é live agora para tudo quanto é tipo. Eu penso que os filhos de Deus, eles não precisavam estar nem pagando o programa de televisão, eles deveriam estar sendo solicitados. Os filhos de Deus, a Globo te chamar, gente. O mundo tinha que chamar. Vem cá e dá uma palavra aqui, porque vocês fazem na favela, vocês fazem nos presídios, vocês fazem, apesar de que a gente sabe que o inimigo vai perseguir a igreja. Mas se de fato formos sal, de fato formos luz, nós vamos atrair. Não, é porque na hora da crise, irmãos, na hora da angústia, na hora do desespero, as pessoas elas buscam quem tem alguma coisa para dar. Que é nessa hora agora. Né? Elas vão atrás de quem tem. Kátia, eu queria falar um negócio aqui. A bênção de Deus termina em você? É isso. Deixa eu te fazer essa pergunta, irmão. Você é sal da terra, mas a bênção termina em você. O sal não espalha o sabor dele? A luz não clareia? Peraí. Então Deus me abençoou, eu sou abençoado e o fim da bênção é comigo, é em mim. É em mim, viu, Kátia? Não, irmãos. O fim da bênção não é em Neto, não é em você. Ou seja, se você é sal da terra e luz do mundo, então, ou seja, você vai iluminar pessoas e você vai dar sabor na vida das pessoas. A bênção não termina em nós, não. O fim da bênção sou eu. Não, irmão, pelo amor de Deus, que egoísmo é esse? Ou seja, o fim da bênção não termina em nós. Nós dividimos e compartilhamos e abençoamos os outros também. Isso é ser sal da terra, isso é ser luz do mundo. Então, eu não sou o fim da bênção, o lugar do fim da bênção. Eu não sou, Kátia, eu não sou o lugar do fim da bênção. Eu sou o lugar onde a bênção do Senhor manifesta e manifesta para outro e outro e outro. Nós somos essas pessoas. Por isso que Jesus te chamou e nos chamou de sal da terra e de luz do mundo. Não, queria falar mais não. Então, eu vou encerrar dizendo assim, que caminho é você e que leva as pessoas para onde? Porque se nós somos o corpo de Cristo, e Jesus disse, eu sou o caminho, as pessoas estão vindo a nós nesse tempo de pandemia, e nós estamos conduzindo ela para onde? Para o desespero, para a angústia, com a nossa fala dizendo, vai ficar pior, vai destruir, Bolsonaro, Lula, é essa a sua fala? Será que você não entendeu que você é corpo de Cristo, que Jesus te chamou, nos chamou, irmão, nessa hora para dizer, eu sou o caminho, e eu vou levar você aqui no caminho que é Jesus, que está em nós, entendeu? Ou seja, você é corpo de Cristo, você é sal da terra, você é luz do mundo. O que você tem atraído é a quem tem salgado e a quem nós temos iluminado de fato com a nossa vida. Então a palavra nessa manhã é que o sal muda a ambiência onde ele está, e se ele não mudar, ele não é sal, ele não presta, perdeu o sabor. A luz atrai, se você não atrai o que está acontecendo, e se somos 61 milhões de evangélicos no Brasil e não mudamos a ambiência do Brasil, alguma coisa está errada com a igreja. Ela precisa viver com a instituição. Com a instituição. Eu vou sempre dizer isso, porque a igreja de Jesus ela está fazendo. Porque às vezes fala, não, a igreja está fazendo, irmãos, a igreja está pronta para subir, a igreja está vestida de branco, a igreja é sal da terra, é luz do mundo, é isso que nós estamos falando. Nós temos identidade, sabemos quem somos, eu sei quem eu sou. Agora, se eu não estou sendo quem eu sou de fato, então eu preciso encontrar a minha identidade em Cristo. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Amém? Jesus sentou com os discípulos, separou eles da multidão e falou, é isso aqui que vocês vão viver e vocês vão atrás de outros trazer para ser discípulo dessa forma. Amém? Na verdade, a gente não precisa nem ir atrás. Na verdade, a gente só precisa viver, irmão. E a gente vai ser influência onde tiver.
Eu queria só dizer mais uma coisa para encerrar, é que nós somos convocados, né, pelo Senhor, pelo nosso Senhor, para viver o Evangelho. E a gente começa isso primeiro dentro da gente. Primeira influência que vai acontecendo é dentro da gente. E, consequentemente, no ambiente onde a gente está. Na nossa família, na nossa casa. No trabalho, né? Não, trabalho já é terceira extensão. Dentro de casa. Irmão, se não conseguirmos ser uma bênção, se não conseguirmos iluminar, se não conseguirmos salgar no próximo, mais próximo da gente, a gente não vai conseguir. Nossa vizinhança, para o nosso trabalho, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo lá fora. Mas começa dentro da gente, é uma mudança que realmente é um sal que vai salgar e vai causar efeito dentro da gente e vai atingir os que estão bem próximos. Aleluia. Irmãos, e queremos encerrar com oração, amém? Declarando que o Senhor é o nosso Deus e que nessa manhã Jesus falou, você é, amém? Você é sal. De comida que não tem sal. A comida tá ali, tá pronta, tá no fogão, mas não tem sal. Aí você vai, acrescenta, joga a quantidade de sal necessária para aquela comida ficar boa, com sabor agradável. Você joga o sal ali dentro e mistura. O sal não vai aparecer, o sal não vai ser visível. Você vai olhar para a panela, você não vai ver o sal, mas o sal vai fazer toda a diferença naquela comida. Que foi isso que os religiosos não entenderam com Jesus. Jesus saiu salgando por onde ele passava, na casa de Zaqueu, o cobrador de imposto, a prostituta, e Jesus saía salgando todo mundo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, ó Deus, nesse momento aqui agora, queremos pedir, abençoar os nossos irmãos que esteve conosco nessa escola dominical e pedir a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, para que possamos de fato viver quem somos, viver a identidade que o Senhor nos deu, viver sendo sal da terra e luz do mundo, sendo caminho para a vida de pessoas que agora se perderam em caminhos longe do Senhor, sendo luz para atrair vida de pessoas que precisam ser atraídas pelo Evangelho. Nós abençoamos cada um dos nossos agora e aqueles também que necessitam, que nós nem conhecemos. Pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Vivamos a graça antes que se passe o tempo da graça. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá acabando. Amém. Saudade, irmão. Saudade da gente juntar. Deus abençoe.